gente vai entender as projeções para o restante da temperatura da temporada de inverno. E a gente vai conversar agora aqui presencialmente no nosso estúdio com a Gabriela Martins, que é economista da FEComércio. Gabriela, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por ter esperado quase meia hora enquanto a gente falava de tudo menos do frio. Mas eu amei, e é bom falar do frio, eu que agradeço a oportunidade, boa noite. A gente já tem, como a gente disse aqui agora, impactos para o comércio de Minas Gerais, os comerciantes estão sentindo. Isso é mais uma tendência ou é mais uma prevenção do consumidor que está achando que vai fazer frio? Porque até agora esse frio não veio. Olha, o frio já chegou sim, e ele chegou adiantado. Boa parte dos empresários já estão vendo o impacto positivo do frio desde, na verdade, maio. E o maior impacto ele aconteceu na primeira quinzena de junho, mas ele perdurou. Por quê? Primeiro, o frio, para algumas pessoas, chegou mais cedo, e essa chegada antecipada do frio faz com que muitos consumidores realmente vão às compras, e aí por precaução ou também por ansiedade, a gente não sabe, e também faz com que muitos consumidores que não compraram em junho vão comprar em julho e talvez até mesmo em agosto. Então, a gente tem uma expansão desse período de compras. Tem uma ideia, desculpa, Maia, tem uma ideia disso, desse clima mais frio para algumas pessoas, como você disse? Gente, é óbvio que eu estou brincando, porque 17 graus já é frio o suficiente para as pessoas se equiparem. Mas há uma previsão de que esse frio permaneça por mais tempo, que a estação se prolongue um pouco mais, então? Pelo menos os comerciantes estão apostando nessa cartada de que vai perdurar por mais tempo que o esperado, e também que, como já chegou mais cedo, alguns comerciantes já estavam se preparando antecipadamente. Inclusive, uma informação que é até uma curiosidade é de que alguns lojistas utilizam até mesmo do ar-condicionado nas lojas para estar influenciando os consumidores a comprar uma blusa de frio. Então, se não fizer tão frio, alguns comerciantes usam essa tática ali, para você entrar na loja, tá mais friozinho, você falar, vou comprar. Uma forcinha pro Laninha, né? Era essa pergunta que eu ia te fazer. Qual que é a estratégia do comerciante, né, para ajudar, para aumentar, potencializar ainda mais essas vendas neste período? Eu ia, inclusive, falar aqui a minha experiência com criança, né? Você tem filho? Não. Não, mas olha só, pessoa que tem filho, menino, toda vez que chega o inverno, aí você pensa assim, nossa, a roupa do inverno passado servia, não serve mais. Aí você vai lá, tem que comprar roupa. Todo inverno é a mesma coisa. E aí os lojistas, eles já estão preparados para isso, né? Voltando para a minha pergunta, quais são as estratégias, então, para atender toda essa demanda? Sim, eu não sou mãe, mas hoje eu lembrei da minha mãe, porque eu vi um monte de criança no centro da cidade comprando moletom, e lembrei da minha mãe, que chegava essa época do frio, ela ficava desesperada para comprar um moletom, meu e da minha irmã. E os comerciantes utilizam exatamente essa estratégia. Sabe qual é o período sazonal? E é um período sazonal principalmente para o setor do vestuário, os calçados, que tem realmente essa troca e também tem a troca da moda. Então, muitos comerciantes, além dessa curiosidade que eu contei, eles utilizam muito da propaganda, da divulgação, mostrar mesmo para os consumidores o que há de novo no mercado. Além também de uma coisa que é a questão do preço. As coisas estão muito caras. E a roupa, infelizmente, ela não entra tanto na prioridade de algumas famílias. Mas quando há um preço melhor, isso pode ser um fator muito atrativo. É aí que a gente vê o aumento de promoções, o aumento de liquidações, principalmente nos períodos que não é tão alta a procura. E há também um fator que é muito interessante, que é o atendimento diferenciado. Nós, mineiros, gostamos de ser bem tratados, gostamos de ser bem acolhidos, e o atendimento diferenciado é uma estratégia muito adotada pelos comerciantes. Gabriela, a gente está num estado que é um polo de moda no Brasil, né? É uma referência até internacional. Os consumidores mineiros, eles são ligados na moda, na hora de comprar essa peça do dia a dia? Totalmente. Quando a gente vai conversar sobre o comércio, principalmente o comércio de moda, muitos empresários citam exatamente isso, a questão dos consumidores estarem extremamente atentos. Então, muitas das vezes, alguns empresários não fazem um investimento tão alto no estoque, principalmente o estoque do inverno, exatamente por causa disso. Ano que vem, a moda pode mudar. E aí você fica com aquele estoque parado. Então, os empresários realmente eles tentam ficar mais atentos a isso, e principalmente os empresários mineiros que sabem que essa é uma característica do seu público. Ou a previsão para as liquidações já de inverno? A gente tem algumas previsões. As primeiras liquidações já começam a acontecer entre agosto e setembro, que é ali aquele momento onde que a maior demanda, a maior procura para esses produtos começa a cair. E para não ficar ali com o estoque ocupando espaço também é dinheiro, os empresários já começam a trocar. E também a gente tem o período da Black Friday, em novembro, que é um ótimo período também para quem quer comprar, está procurando alguns itens, aí entra
para a pessoa que não é tão ligada à moda, talvez de uma coleção passada, ou também que não vai entrar o verão, não vai ser mais inverno, mas que dá para guardar no guarda-roupa e ano que vem, com certeza, vai fazer frio de novo, a gente acha. Né? Você está torcendo para que faça, né, Felipe? Eu tô, porque eu comprei muito esse ano. Tem que usar, né? Tem que usar. Tem que fazer muito frio no frio, muito calor no calor, tem que ter ânimo do consumidor para comprar de uma forma geral. Você falou da questão das propagandas, né, da propaganda do lojista, do pequeno lojista, tem menos acesso a uma propaganda mais ampla. Sim. Mas ele se utiliza dos efeitos dessa propaganda mais ampla, por exemplo, vê que está vendendo muito... sei lá, algum produto... Nós estamos falando de moda, nós estamos falando, por exemplo, tendência de cores. Sim. Aí ele coloca lá exposto, ele tem essa iniciativa de fazer isso? Tem essa iniciativa, inclusive, eu não sou uma pessoa muito ligada à moda, não à toa sou economista, mas a gente vê que está numa onda muito alta dos tons mais terrosos, tons marrons. Inclusive, a gente até aprendeu uma cor nova nas últimas semanas que chama moca. Lembra? Moca, que para mim era sempre um café, é meio mas marrom, agora é uma meio... cor também. Eu parei no preto e no branco, mas aí a gente vê que muitos empresários, eles utilizam disso para estar comunicando com o seu cliente. E lembrando que a maioria das nossas empresas são micro e pequenas empresas. É aquele comerciante que faz uma divulgação, uma propaganda, praticamente diretamente para o seu consumidor, seja pelo WhatsApp, ali pelos stories, ou pelo Instagram para quem segue, mas aí eles pegam mesmo essas tendências e usam. E outra coisa que os empresários utilizam muito, aí, principalmente no setor da moda, é a questão das vitrines. Vitrines chamam muita atenção. E aí, quem tiver a oportunidade de passar numa rua que tem muitas lojas, pode ver, a tendência da cor costuma ser sempre as mesmas, as paletas costumam ser as mesmas, e até mesmo as placas das lojas tendem a mudar com o tempo e também seguir essas tendências da moda, das cores. Nós falamos agora há pouco com o Marcelo Souza Silva, da CDL, par, né, co-irmão da FEComércio, e a gente falava sobre a questão da inadimplência, como isso pode afetar o comércio local. A FEComércio tem acompanhado isso, o aumento dos índices de inadimplência entre o consumidor, o menos dinheiro circulando, tem acompanhado esse fenômeno? Sim, a FEComércio ela acompanha de perto, a gente tem uma pesquisa que a gente divulga mensalmente, então todo mês a gente vê o índice de endividamento e também aquelas pessoas que estão com contas em atrasos e aquelas pessoas que não têm condições de pagar. A gente tem visto nos últimos meses que o endividamento e a inadimplência têm caído, mas têm caído bem devagar, bem lentamente, até mesmo mais lento do que a gente esperava. E isso é ruim. O endividamento, a gente costuma falar que ele, por si só, ele não é tão ruim. Significa que as pessoas estão tendo acesso ao crédito e estão indo no comércio fazer seu consumo. No entanto, a inadimplência nos preocupa muito e ela está muito elevada em Belo Horizonte. A gente chegou a quase metade dos consumidores ativos de Belo Horizonte com alguma conta em atraso. Isso é muito alto e isso gera impacto direto no acesso ao crédito e, com menos pessoas tendo acesso ao crédito, menos pessoas consumindo, impacto direto, não só no setor do comércio, mas também no setor de serviços. E estratégias para isso? O que vocês estão desenvolvendo? A gente tem as estratégias tanto para os lojistas, que seria o caso... Se o lojista tem ali alguma forma de pagamento mais facilitada, os famosos carnês que têm aumentado muito. Tem aumentado, né? A gente tem viu aumentado, esse valor. A gente viu. Está aumentado assim, de forma expressiva. Então, para os empresários que utilizam o carnê, realmente é fazer ali uma análise de crédito mais criteriosa, querendo ou não, a gente precisa ter mesmo esse cuidado, porque senão a inadimplência do consumidor gera um impacto direto para a empresa, indireto gera, mas direto também. E para o consumidor que está na situação de inadimplência, está com conta em atraso, a dica é sempre tentar renegociar. Tenta fazer uma renegociação, troca aquela dívida mais cara por uma dívida mais barata, ou seja, aquela dívida que tem um juros muito alto para um juros mais baixo. Tenta também priorizar aquela dívida que vai virar uma bola de neve, falando popularmente, primeiro e depois prioriza outra, porque, infelizmente, a gente sabe que existe as contas de subsistência, a gente tem que pegar água, luz, aluguel, e para algumas pessoas que estão nessa situação mais complicada, não dá para fazer todo esse planejamento financeiro de uma vez só.